Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente vai comentar algumas coisas, gente, que agora a gente vai falar sobre recuperação e o que a gente tem que fazer de manutenção no motor, tá? Isso aqui eu peguei como referência da Daimler Chrysler, que na verdade é Mercedes isso. Só para a gente, no caso, ter uma referência, o que o pessoal vai fazer quando mandar o motor para retificar. Tanto o motor, por exemplo, que é usado, que vocês fabricam lá, quanto o motor qualquer, tá? Eu já separei o material para segunda-feira, ou quando nós voltar a falar sobre o motor, no caso da DAF, nós vamos trabalhar com o motor deles agora, o motor que vocês, no caso, fabricam lá, tá? E hoje a gente vai só passar essas dimensões, algumas coisas para vocês aqui, depois eu vou mostrar alguma coisa que tem que ser visto dentro dessa parte de retífica, né? Para, no caso, por ocasião de uma desmontagem ou uma garantia, alguma coisa assim, tem que, os procedimentos que tem que ser feitos, tá? No recebimento até, no caso, no final, lá onde vai fazer os testes, ver se está funcionando coerentemente todo o sistema. Logicamente, aquilo que eu falei para vocês, a parte do motor em si, o que agrega ele, na verdade, o bloco do motor, nele vai estar agregado todos os subsistemas do motor e dentro dele vai estar, no caso, o conjunto móvel. Então, eu tenho virabrequim, biela, pistão, tá? Vai estar acoplado o cabeçote, o cárter, tudo nele. A gente vai estar vendo isso aí agora na sequência para a gente entender. Se vocês forem mandar, no caso, para uma retificadora, ou local onde que vai receber isso para fazer as retíficas ou a usinagem desse bloco novamente, alguma coisa assim, tá? Porque isso demanda usinagem. Isso quer dizer o quê? Que mandei o bloco lá, por exemplo, para retificar, eles vão tirar a camisa, vão lavar, vão tirar a crosta que tiver tudo dentro. Às vezes depois vão pintar, depende no caso como é que está a estrutura disso tudo, tá? Mas ele tem lá o motor completo, que o cara tira com todos os agregados que tem em volta e manda lá para o cara montar, tá? O motor incompleto ou parcial é aquele que você desmonta todos os conjuntos que estão em volta do motor e manda só tampa de válvula, cabeçote, bloco e cárter. O restante tira tudo, tá? E em outra configuração tem o quê? Somente peças. Qual que é só as peças que eu posso mandar? Eu posso mandar o cabeçote, eu posso mandar o bloco do motor, eu posso mandar os pistões de biela, tá? E o virabrequim. Que quando a gente fala em retífica, o que vai retificar? Na verdade, um motor igual esse que vocês trabalham, de falar em retificar, o cara vai tirar as camisas, trocar os pistões e deixar zero novamente, tá? Como se fosse saindo de fábrica. E, no caso, quando a gente pega e vai fazer uma retífica parcial, tem gente que tira o virabrequim, faz o virabrequim. Tem gente que tira o cabeçote, faz o cabeçote. Isso é parcial. Só que a gente tem um grande problema em relação a isso, gente. Porque assim, se eu fizer um cabeçote de um motor, vai aumentar a taxa de compressão na parte de cima, porque vai vedar, deixar tudo 100%. O que vai acontecer? A parte de baixo, que é o virabrequim, ele já está desgastada, com folga. Aí o que vai acontecer? Vai forçar mais e ela corre o risco de, no caso, começar a bater, tá? E se eu fizer ao contrário? Eu fizer a parte de baixo e não mexer com a parte de cima.
Então, o que acontece? Às vezes pode acontecer de o motor não ter tanta potência porque está com vazamento da parte de compressão, está com problema de válvula, está com problema no cabeçote. Então, são os dois casos. Mas é mais difícil quando a gente faz a parte de baixo danificar o motor de uma vez do que a gente fazer primeiro a parte de cima e deixar a parte de baixo sem mexer. Porque a tendência, quando a gente faz só a parte de cima e deixa de baixo, é que aumente a taxa de compressão e começa a forçar mais a parte inferior do motor. Aí existe uma particularidade. No caso, vocês que estão vendo aqui, veículos pesados ou extra pesados ou veículos de transporte. Não dá para a gente ficar fazendo mais aquele jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Você pega um motor desse que ele está na faixa, se ele for zero aí, em torno de 100, 150 mil, e você quiser fazer um jeitinho. Então, você na hora que dá o jeitinho, você pode estar, no caso, se arrumando uma dor de cabeça, porque se der algum problema depois, o cara vai falar que você mandou fazer, e como é que você vai comprovar? A não ser que o cara fale que vai fazer só meia boca, tá? Mas ninguém que trabalha com transporte, vai fazer viagens longe, isso aí, fica, no caso, no meio termo, falando que vai trabalhar aí com um limite de 50% de vida útil só. Então, é melhor que quando vocês tiverem que fazer um reparo num conjunto desse que custa muito caro, que faça bem feito, na verdade, para evitar problemas futuros, tá? Todas as vezes que chegar numa retificadora, como vocês têm lá diversos tipos de motores, diversos motores, às vezes da mesma marca que estão lá, o que a gente tem que fazer? Identificar. Geralmente o pessoal identifica com... vai ter lá as tarjetas, vai ter os decalques que vão grudar na peça lá, e aí fica mais fácil de identificar, tá? Então ele tem uma ficha de inspeção, que vai fazer a verificação. Normalmente ele faz isso, por exemplo, para ver se o bloco não está rachado, se o cabeçote não está rachado, se o via-brequim não está rachado, se tem alguma biela que está torta, tá? Então, o cara faz uma inspeção visual e, no caso, às vezes, com equipamento. Ah, mas você fala assim, Mads, mas como é que vão fazer com equipamento? Se vocês pegarem um teste não destrutível, o que é um teste não destrutivo? Aquele que não vai danificar a peça, tá? Existe um negócio chamado magnofluxo, que é usado muito, por exemplo, na parte de mecânica. É como se eu estivesse tirando um raio-x da peça. Só que para identificar inconvenientes, eles aplicam, no caso, um líquido. E esse líquido, por exemplo, quando você coloca na máquina de magnofluxo, o que ela irradia uma luz ultravioleta, e esse líquido, esse pó, ele vai grudar, no caso, no material. Quando é líquido, ele só penetra. Quando ele é, no caso, magnetizado, ele vai forçar naquelas posições, que dá diferença entre, no caso, o espectro, que a gente chama do campo magnético. E o que ele vai fazer? Ele vai identificar se o conjunto está rachado, está trincado, tá? E com isso, eu consigo, na verdade, ter uma melhor capacidade de identificar se aquele componente ainda tem condição de fazer, no caso, manutenção ou não, tá? Quando for um virabrequim, que é primordial no motor, se ele tiver trincado, é descarte, não tem o que fazer, gente. Eu vou soldar, correr o risco, se você falar que vai soldar, no caso, um virabrequim desse, porque aquilo que eu falei para vocês, vai mexer com transporte, com um veículo que faz, no caso, gera muita potência, se você faz um negócio como se fosse uma arapuca lá, pode ser desastroso, que daí quebra um negócio desse, arrebenta com bloco, cabeçote, vira aquela encrenca. Aí, uma coisa que deveria ficar um pouco mais em conta, que você achou que gastou menos, depois pode se multiplicar isso e a barba do bode ficar bem grande, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí.
Então, a ficha de inspeção é feita para isso, então vai fazer uma averiguação antes de entrar para a retífica. Depois, eles vão fazer cortar o virabequim, que eles falam vai cortar o virabequim, cortar, no caso, o cabeçote, às vezes eles fazem de novo, se eles estiver com alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Apesar que com toda a tecnologia que nós temos hoje de soldagem, essa coisa toda, os materiais que são diferentes, isso e aquilo que a gente pode usar, não é muito adequado vocês ficarem recuperando, na verdade, soldando, acertando essas situações. É melhor que faça a substituição, tá? E ordem de serviço aí é na questão burocrática, no caso, para atendimento e saber o que está entrando na empresa. Tá. Manutenção, gente. Quando que eu vou fazer a manutenção? Manutenção do veículo ou do motor, existe duas situações. Existem as manutenções que são periódicas, ou aquelas manutenções que são programadas, que o próprio fabricante, na hora que vocês fabricam o caminhão, lá no final da linha, eles devem colocar lá um manual, no caso do caminhão. Esse manual do caminhão, ele vai falar a data que o caminhão foi vendido e todos os procedimentos técnicos que devem ter sido ou adotado pela quilometragem, no caso, ou o tempo de uso do veículo. Então, eu tenho uma manutenção que a gente chama de programada ou preventiva. Então, você vai fazendo e vai fazendo as trocas, isso e aquilo. Quando que eu vou trocar, por exemplo, ou mexer num motor propriamente dito? O motor propriamente dito, a gente vai mexer só quando ele apresentar alguns inconvenientes. Pode ser, por exemplo, não, o motor está com vazamento d'água. Então, o vazamento d'água pode ser uma mangueira, pode ser um selo, pode ser uma junta. Então, nesse caso, são reparos de baixa intensidade, ou baixo custo. Agora, se eu falar, por exemplo, para vocês, o motor está batendo, a parte interna, eu tenho que abrir o motor inteiro e para a gente verificar o que é. Aí, o custo é mais elevado, só que você não faz isso constantemente. Então, na vida útil, por exemplo, de um conjunto desse, você vai fazer, dependendo se for caminhão novo ou o caminhão já for usado, 1, 2, 3 vezes aí, no caso, nesse decorrer que ele está utilizando, tá? Então, presta atenção nisso daí. E existe as situações, gente, que a gente tem que fazer a manutenção por causa de quebra. Então, pode ter tido lá um problema de montagem, pode ter um problema, no caso, do material que foi feito, aquele componente, ele não aguentou e acabou quebrando. Então, eu tenho que, no caso, fazer a manutenção mais cedo, tá? Então, de um modo geral, a gente tem a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, aquela que quebrou e eu vou ter que fazer. Logicamente, gente, toda vez que eu falar que quebrou, ele não quebra só uma coisa, ele vai... A extensão, no caso dessa quebra, ela vai, no caso, se multiplicar e vai agregar outras coisas, tá? É a mesma coisa se eu falar para vocês assim, fez uma janela no bloco. Se fizer uma janela no bloco, vocês vão ver que a consequência disso para o motor é desastrosa, porque às vezes perde o bloco, perde virabequim, perde biela, vai virar uma encrenca, tá? Vai, no caso, utilizar muito pouca coisa. Então, tomem cuidado em relação a isso daí, tá? E existe a tal da manutenção preditiva. Então, você desmontou, sabe que aquilo lá está com um problema, você fala assim, olha, eu vou ter que trocar isso aqui com tantos mil quilômetros. Ou, na verdade, o óleo, por exemplo. O óleo é uma manutenção preditiva porque chegou na quilometragem, o ideal é que seja trocado. O ideal, mas tem muita gente que não troca. E aí eu vou ter problema no caso do que? Sedimentação, formação de carvão, isso e aquilo dentro, no caso, do motor. Então a gente vai ter um problema. Vocês vão ver se quando a gente manda para a retífica, esse aqui está encrostado, está cheio de carvão dentro. E a única coisa que tira isso aqui é aqueles banhos químicos que o pessoal dá lá, tá? Então, banho químico com aquecimento. E daí o cara vai lá, põe, no caso, numa panela, parece uma panela de pressão, só que é um negócio gigante lá, que põe o bloco lá dentro, ele vai ferver com alguns
elementos químicos, deixa aquilo ali novamente como se fosse no ferro cru. E com isso ele já tira também aquelas tintas de proteção e eu vou ter que pintar esse bloco depois, tá? Aí ele fala aqui, ó, limpeza superficial, os sistemas de injeção, alternador, motor de arranque, revisão na área especializada. Então, eu pego a parte elétrica e mando lá, no caso, para quem vai ter que fazer isso. Se tiver em condição, não se mexe. Mas se o cara estiver fazendo uma revisão geral e ele quer que, no caso, analise tudo isso, já se faz. Então, eu falo aqui em sistema de alimentação e do sistema elétrico, que está englobando aqui, que é a parte de recarga e a parte, no caso, de descarga, que é o arranque para dar os primeiros movimentos, tá? Tampa de válvula, balancinho e polia dianteira, aí a gente tem que tomar cuidado aqui também em duas coisas. Tampa de válvula. O caminhão que vocês trabalham lá, a tampa de válvula dele é de plástico, tá? Então, dependendo da situação, eu não posso mandar nesse lugar que lava com aquecimento, que às vezes eu posso deformar a tampa, tá? Ou, se ela sofreu um superaquecimento, alguma coisa assim, ele pode chegar a um ponto que ela se deformou, vai ter, no caso, inconveniente de importar, e não vai vedar mais. Então, eu acabo tendo problema, ok? Ainda aqui, balancim e polia dianteira. A polia dianteira, geralmente, tem um negócio chamado um damper. Esse damper, ele evita vibração no caso do conjunto. E aí, o que acontece? Esse cara aqui, às vezes, no caso, pode acontecer de estragar, tá? E aí ele perde, no caso, o balanceamento do conjunto. E os balancinhos aqui, alguns balancinhos desses são feitos, no caso, também de... eles não são feitos no caso de... Eles não são feitos no caso de material igual aos outros. Então, ele tem que, no caso, ter um tratamento diferenciado. Principalmente nos motores que a gente fala de vocês lá, que trabalha com freio motor, tá? Cabeçote. Aí vem a parte de retífica, eles vão falar aspecto das válvulas, desgaste das peças, que aqui a gente vai falar que tem que fazer planar o cabeçote e vai ter que retificar sede, contra-sede, guia de válvula. Então, são coisas que vão merecer ou vai ter que, no caso, ter ali um trabalho de usinagem, tá? Então, vai ter trabalho de máquina, que a gente chama. Outra situação aqui é a tal da bomba d'água. A bomba d'água, o que ela vai fazer? Ela é responsável pelo sistema de arrefecimento, a circulação. Isso aqui também sempre tem problema. Ou no selo, ou, no caso, problema de rolamento. Tá? Se tiver problema no selo ou problema de rolamento, o adequado é substituir essa bomba. Não adianta vocês colocar no motor novo uma bomba que pode vir dar problema, que eu posso comprometer o motor. Tá? Cárter, resíduo de óleo no cárter, substituição da sucção da bomba. Na verdade, isso aqui, se tiver um entupimento dessa sucção ou do pescador, ele vai comprometer a lubrificação do sistema. Então, na hora da desmontagem, você já verifica se não tem nada obstruindo, alguma coisa, porque ele tem uma pré-peneira na ponta desse pescador, tá? E geralmente ela carboniza e vai obstruindo isso aí. Então, você vai ter que dar uma limpeza muito especial nesse lugar ali, ou verificar muito bem para evitar problemas futuros. Partes móveis, qual que são as partes móveis? De dentro do motor, eu tenho virabrequim, biela e pistão, tá? E os anéis. Aí, isso no bloco. No cabeçote, eu tenho as válvulas, eu tenho também no bloco, às vezes no motor, eu vou ter o comando de válvula, os tuchos e, no caso, as varetas. E no cabeçote, a gente tem as válvulas que vão ser responsáveis por fazer abertura e fechamento das válvulas para a entrada de ar e saída dos gases queimados, tá? Casquilhos ou bronzinas, tá? Isso daqui, na verdade, são semibuchas que a gente chama, que para quem já montou lá motor na linha de produção, vocês vão ver que é para evitar o desgaste do virabrequim em relação ao bloco. Então, eu tenho materiais que são afim, que eles são anti-fricção e evita, no caso, esse desgaste. Ele vai escorregar muito mais fácil, tá?
E aqui a parte de cilindro, desgaste, ovalização e conicidade. Então, eu vou ver qual que está o desgaste, se ele, qual medida que ele chegou, por quê? Em alguns casos, eu posso fazer a retífica diferente. Em vez de eu trocar o conjunto e deixar tudo zero novamente, como veio de fábrica, a parte de cabeça de pistão, o cilindro, vocês podem, no caso, abrir o cilindro para medidas, no caso, sobremedidas. Essas sobremedidas pode ser, a primeira medida é 25 centésimos acima da medida standard. O que é uma medida standard? É a medida padrão de fábrica. Tá? A medida padrão de fábrica, vamos supor que é 100 milímetros. Isso é uma suposição, não quer dizer que seja, gente. 100 milímetros. A próxima seria 100,25. A outra, 100,50. A outra, 100,75. E a última, 101 milímetros. Então, eu tenho, no caso, 4 retíficas para poder fazer no motor. Tá? Sem, às vezes, trocar, no caso, o quê? O conjunto de cilindro. Para os motores, igual o que vocês trabalham, e os motores que têm camisa molhada, é muito mais viável vocês deixarem de zero, standard de novo. Então, estragou, você vai lá e compra o kit, que ele fala, ó, kit do motor. O que é o kit do motor no caso de um motor DAF? São 6 pistões, 6 camisas, com, no caso, já os anéis. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar as bielas, tá? E usar o bloco do motor, que vai estar, se ele estiver em perfeitas condições, não tem problema nenhum. Então, eu deixo aquela parte ali toda zero novamente. E eu vou retificar somente o virabrequim, tá? Eu retifico somente o virabrequim, não tem como eu retificar bloco. Já vou falar por quê, porque não tem como retificar bloco, que no caso dos motores que vocês fabricam lá, é um motor que ele é craqueado, ele é fraturado. Então, o bloco do motor, onde vai assentado os mancais, ele também é, no caso, fraturado. E também utiliza as bielas fraturadas. Tanto o bloco quanto as bielas não tem retífica. Se estragar isso, ou não tem uma deformação, superaquecimento, vocês vão ter que substituir, no caso, o bloco ou substituir as bielas. Logicamente, tá? O adequado, o melhor é que não precise fazer isso, porque o custo operacional, se a gente falar em trocar um bloco do motor, é muito caro, gente. Tá? E aí você começa a fazer as tuas aferições. Você vai lá e testa, por exemplo, a planicidade do cabeçote. Você vai ver o desgaste, por exemplo, do cilindro, ovalização e conicidade. Para isso, nós vamos voltar lá no começo do curso que vocês tiveram. Lembra a parte de metrologia que vocês tiveram um instrumento chamado súbito? Lembra disso, José Vitor? O nome é familiar, professor, mas não lembro. Relógio comparador, gente, para medida Lembro. interna, lembra? Era esse daí. Então Agora a gente tem. coloca lá naquela ferramenta, aí eu coloco e vejo a referência, qual que é a medida padrão, e vou ver quanto que ele desgastou na parte interna. E aí eu posso, no caso, verificar se ele gastou ovalizado ou cônico. Cônico ele pode ser num sentido na parte superior para inferior ou da inferior para o superior. Aí, na hora que você estiver medindo em 3 pontos, você vai ter uma referência se ele está cônico abrindo para baixo ou cônico, no caso, abrindo para cima. Aí é só medindo mesmo para a gente estar vendo. E planicidade, a gente vai verificar, por exemplo, com uma régua padrão, com um relógio, com uma calibre de lâmina, ou em alguns casos o pessoal coloca lá um relógio comparador e vai ver o deslocamento, quanto que ele está de diferença nos pontos, e vai ver quanto que, no caso, ele precisa ser planificado. Tá? Para caminhão pesado, a gente pode também trocar embronzinamento, por exemplo, do comando de válvula. Tá? Se ele desgastou, ficou com folga, aí começa a perder pressão, você vai lá e coloca isso aí, desde que o comando não esteja muito desgastado. Se o comando estiver desgastado também, aí eu teria que trocar o comando de válvula. E veja que problema que é isso, gente. O comando de válvula, por exemplo, que é usado na linha que vocês trabalham, ou na Volvo, na Mercedes também, ele é diferente no caso de um comando de válvula simples, porque ele
ao mesmo tempo ele toca o comando de válvula e toca, no caso, as bombas unitárias do sistema de injeção eletrônica. Tá? E isso aumenta custo também, no caso, da peça, na verdade. Por ter, no caso, um formato ou ela ter mais de uma função no sistema, né? Eu fiz essas aferições, vejo qual que é a condição, se eu posso fazer a manutenção, e a partir daí o camarada vai levar e vai começar a mexer na parte de fazer a manutenção do processo. Olha aqui, só para vocês terem ideia, lavagem e banho químico, tá mostrando isso aqui, ó, mas vocês estão vendo que aqui tá parecendo uma gaiola. Essa gaiola aqui o cara deita ou passa dentro, no caso, de um conjunto ou no equipamento que ele tem lá o banho químico aquecido, tá? Hoje em dia isso aqui é fechado, porque o pessoal usa esses elemento químico e os caras que trabalham em volta lá, eles têm que estar com EPI para não estar se contaminando, principalmente porque tem muita soda no meio disso daqui, tá? Para fazer a limpeza aí. E alguns produtos que nem Intercap, Solopan, que acabam utilizando, tá? Aí estão falando que vão tirar o quê? O depósito de carbono, borra e verniz. Isso aqui, gente, fica de um jeito que ele fica impregna tanto que às vezes você não consegue tirar manualmente. Então tem que fazer esse processo de aquecimento para poder soltar esse material. Tá? Aí ele tem aqui, no banho químico, materiais ferrosos, materiais não ferrosos, jato de água com pressão e evitar oxidação com jato, no caso no jato de óleo lubrificante. Por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo que vocês pegarem, tá? Pegarem a água e deixar por muito tempo ela úmida, vocês vão ver que ela vai oxidar. E quando eu tratar, por exemplo, de material aqui, ó, ferrosos, tudo aquilo que é utilizado, por exemplo, ferro fundido, aço, vem tudo nesse processo, eu posso utilizar aqui detergente cáustico, igual está mostrando aqui. Então, soda cáustica lá. E quando eu falar que eu tenho materiais não ferrosos, alumínio, por exemplo, latão, bronze, algumas coisas assim, eu não posso utilizar a soda cáustica, senão ela vai deteriorar o material, tá? Então eu uso detergentes solventes de petróleo. Tem muita gente que usa gasolina, aí tem alguns outros detergentes que quebra essa molécula de carbono e, no caso, acaba limpando, tá? E o jato da água é justamente para tirar, no caso, esses resíduos que ficaram, no caso, nessas peças, tá? Depois, evitar a oxidação com o jato de óleo lubrificante. Então, você seca com ar comprimido e depois você passa o óleo lubrificante, tá? Nessa quarta, vocês estão vendo aqui a foto, o que aparece? Um cara está varetando na girabequim. O que é varetar? Ele tem os canais onde passa, no caso, a parte de lubrificação. Então, é um lugar que eu tenho que prestar atenção antes e depois. Porque, às vezes, antes está tudo entupido. Você não sabe por que fundiu. Às vezes está entupido esse cara. Então, eu vou ter que desobstruir. E depois que retificou, para não ficar resíduo metálico. Se ficar resíduo metálico, ele vai danificar. Tá ok? Aqui, ó, alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui, alguma coisa? Esse processo vocês não vão ver lá, por exemplo, na fábrica. Que na fábrica vai ficar embalado para vocês cada parte number e depois vocês vão fazer a montagem, tá? E mesmo assim, na hora da montagem, o pessoal vai se atentar para que não tenha, no caso, nenhuma contaminação, com sujeira ou um material que venha cair dentro do motor na hora da montagem de qualquer conjunto, alguma coisa assim. Tá ok? Bom, aqui o cara fala assim, ó, verificação das peças, aqui ele está falando um teste de indução magnética que o cara está fazendo aqui, ó.
Então, o que ele fez? No Magnoflux, que eu havia comentado para vocês ali atrás, tá? O que ele verifica ali? Se tem trinca, se está fadigado, se está alguma coisa assim. Qualquer problema que ocorra, gente, eu vou ter que, no caso, acabar substituindo essa peça. Principalmente se ela estiver rachada, tá? Esse teste Magnoflux, ou o teste, por exemplo, que a gente fala que não é destrutivo, ele não danifica a peça. Então, o que o cara faz? Ele imanta isso aqui primeiro, daí, no caso, vai pegar um líquido que pode ser ferroso ou que ele tenha propriedades, no caso, magnéticas, que ele vai grudar nesse cara. Ou penetrar, no caso, dependendo da situação, se tiver alguma trinca, alguma coisa assim. E aí, com a lâmpada ultravioleta, eu consigo visualizar isso daí, tá? Então, a gente chama que é um teste não destrutivo. E acontece, muitas das vezes, o pessoal achar aí um virabrequim desse trincado, alguma coisa começando a trincar, por causa da fadiga e o esforço que ele faz no decorrer da vida dele, tá? Outra situação, gente, é bom falar para vocês aqui que eu poderia fazer um teste que é o trivial que os caras faziam antigamente, tá? E alguns retificador, alguns lugares que são ainda o pessoal não usa muito de tecnologia, o que os caras fazem? Eles penduram essa peça e quando ela está pendurada e ela não tem nenhum rachado, você bate nela, ela tem um efeito que nem um diapasão. Todo mundo sabe o que é um diapasão? Sim, senhor. Então, o virabrequim, se você bater nele, ele vai fazer que não vai fazer que não diapasão. Ele vai dar o som e vai, no caso, aumentando até diminuir aquela frequência de vibração, tá? Se ele tiver quebrado, gente, ele vai até um limite e corta. Quer dizer que a vibração ela não consegue se propagar onde está a trinca. E aí o que é? Para naquela posição, o cara vai saber que está quebrado. Se a gente tivesse lá no laboratório, dá para a gente fazer um teste assim. Você pega um parafuso e coloca no lugar lá onde vai fixar, por exemplo, a polia dianteira. Aí você bate no virabrequim, na hora que você bater no virabrequim, que a vibração chegar no parafuso, ela para. No caso, aquela propagação do som, ele acaba travando naquela posição. Você vê que é diferente. Aí você tira o parafuso e bate de novo, vocês vão ver que o som ele vai ficar se propagando dentro do conjunto como se estivesse acertando as frequências do som. E aparece que está muito longo, no caso, aquele ruído, né? Então, é um negócio diferenciado. Então, é uma forma que o pessoal, antes de fazer essa parte de tecnologia com não destrutiva, com líquido, ou se não, com a parte de magnofluxo aqui, o magno está falando que é magnético, tá? Ele magnetiza primeiro, depois que ele passa pelo processo ali, tá ok? E aqui, o camarada tem aqui, ó, distância do êmbolo PMS até a superfície do bloco. Esse cara aqui, o cara tá medindo a sobressaída, tá? Ele tá falando do motor aqui, 447, é o motor Mercedes. Se vocês pegarem o motor da DAF, ele já vem pré-determinado também o qual que é a medida que eu deveria ter, tá? Então ele fala de motor aspirado aqui, que é um motor que não tem, no caso, turbina. E aí motores com êmbolos com câmara de combustão tipo ômega. Então muda ali a altura também dele em relação um ao outro, tá? Os motores 364 e 366. Isso aqui é mais um critério lá na retífica que vai estar vendo isso aí para vocês. Para vocês que montam lá, muito difícil vir alguma coisa assim que esteja muito fora. O problema da retífica é que o cara vai ter que cortar algumas coisas e usinar o material, e aí ele pode ter problema de diferença. Aí depois ele tem que mandar conferir aqui ou refazer essa questão, tá? Algumas vezes, essa sobressaída aqui, o pessoal corrige com a junta, do caso do cabeçote, tá? Porque senão vai ficar atropelando a cabeça. O pistão pode pegar na cabeça, no caso do cabeçote, e entortar, no caso, o bielo. O que eu falei de desgaste, estava falando para vocês aqui, ó. Essa ferramenta aqui, o relógio comparador que nós falamos, José Vitor, ó. Ele faz a medida A e a medida B. Ele faz a primeira em cima, no meio e lá no final do cilindro. E daí eu tenho um parâmetro já, a parte de ovalização e a parte de conicidade, no caso do motor. Tá? Então, cada um deles ali a gente tem uma referência. Como está falando aqui dos motores da linha Mercedes, é uma coisa. Se eu pegar a linha DAF, é outra. Tá?
Mas a gente tem que, no caso, fazer essa averiguação na hora que vai desmontar lá o motor para ver que tipo ou que retífico que vai naquele motor, tá? Vocês imaginem um caminhão rodar 1.500.000 quilômetros. Como é que vai estar? Você acha que vai estar 100%? E se isso não houve um desgaste com o decorrer, no caso, da utilização? Houve esse desgaste. Então, não adianta a gente falar para vocês que não vai gastar. Vai. Por mais que seja, o DAF é 100% melhor que os outros, isso e aquilo. O Volvo ganha, não sei daqui. Não. Todos eles vão ter, no caso, uma fadiga, um desgaste com o tempo, tá? Não tem o que fazer. Por mais que a gente queira. Lógico que a tecnologia que é aplicada, o material, isso e aquilo, vai aumentar a vida útil também, né? Aí a gente tem as diferenças de produtos em relação a isso daí. Bloco do motor, a planicidade que eu falei para vocês, que é isso aqui, que vai ver de fora a fora, e a altura que a gente fala aqui do bloco. Porque isso aqui, eu tenho duas situações. Vocês estão vendo aqui, tem uma medida A, que é do meu mancal aqui até a face, tá? E depois eu tenho da face até o final do mancal lá embaixo. Isso aqui é uma coisa que tem que ser medida, porque na hora que eu vou fazer o engrenamento, lembra que a gente falou de distribuição motora ontem? A distribuição motora, ela encaixa com engrenagem. Imagine se na hora que o cara planar um bloco desse aqui, alterar isso aí, e o dente da engrenagem acasalar mais do que o normal, ele vai ficar pegando lá no fundo. Na hora que eu funcionar isso aqui, parece que vai quebrar tudo, arrebentar o motor inteiro. Então, o que acontece? Tem que existir uma folga, no caso, no sistema, para quando vocês colocarem lá, ele entrar em funcionamento, o óleo vem, ele vai absorver e diminuir esse ruído que ele é projetado na hora do funcionamento dele, tá? Fala de remoção de camisa aqui, ele está falando aqui na remoção com mandrilhadora e com prensa. O que é isso? Na verdade, é quando o cara precisa tirar a camisa. No caso da DAF, ele não precisa tirar a camisa nem com prensa, nem com mandrilhadora. Eu tenho uma ferramenta específica lá que vocês utilizam, que o cara tira e coloca sem deformar, tá? Então, nesse caso aqui, é uma camisa prensada. E no caso do sistema que a gente usa na DAF, é uma camisa úmida, que a gente chama. A camisa úmida é aquela que eu posso retirar. E a camisa seca ou aquela uma que, no caso, tem que ser prensada ou ela vem usinada no próprio bloco, tá? E aí eu tenho que fazer a substituição do bloco ou encamisar ele, prensar a outra ali no lugar, depois que a gente estiver utilizando, tá? A mandrilhadora, se vocês forem no lugar onde faz retífica de motores, eles vão falar para vocês que é a sorveteira, tá? Apelido que eles dão nesse cara. Na verdade, essa sorveteira, gente, é uma ferramenta, uma máquina que ela vai abrir o cilindro, no caso, de cima e embaixo, tá? Para, no caso, a gente colocar uma nova camisa ou, por exemplo, eu retificar, no caso, aquele... vamos supor que eu retifiquei, porque é um bloco, ele foi para 0,50. Então, ele tem que usinar de 0,50 de cima e embaixo. E tem que estar centrado, não pode ser torto, porque se ele cortar torto, vai danificar o motor, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí também. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Disso que a gente tem que estar comentando? Esse aqui que a gente está falando hoje é justamente, gente, manutenção do motor. Não é a manutenção dos agregados que vão em volta. Então, se eu falar para vocês que eu preciso fazer o motor, retificar o motor, é isso que eu estou fazendo. Isso é válido para qualquer tipo de motor. Se eu falar que eu tenho um motor de moto, eu vou retificar a parte interna, vou retificar só isso daí. Se eu falar que eu vou fazer um motor de um Volkswagen, Fusca, por exemplo, motor a ar, vai fazer a mesma coisa. Se eu falar que eu vou fazer no motor de um Gol, de um Celta, de um
Corsa, qualquer outro, é a mesma coisa que a gente está falando aqui, não muda muito, tá? Logicamente, motor de motocicleta, motor de um automóvel, o custo para fazer isso é bem mais barato que eu falar que eu vou fazer um motor de um caminhão, tá? Ou de uma máquina, ou um fora de estrada, alguma coisa assim. Então, quando se falar de motores a diesel, vocês vão ver que o custo operacional dele para fazer é mais caro. Só que a durabilidade dele é bem maior que o motor a gasolina, álcool e GNV, tá? Tem esse outro lado, tá ok? Bom, só ia conversar com vocês o seguinte, para fechar hoje, eu vou estar passando uma avaliação agora no grupo para vocês entregarem semana que vem para mim, no começo da semana, até horário. Tem aí o final de semana, quem tiver com dúvida, qualquer coisa, me perguntem, ou vamos conversando por WhatsApp aqui, se precisar, os materiais eu fico colocando, no caso, no sistema para vocês, né? Ou no próprio grupo. Se tiver alguma coisa que estiver faltando, você só me avisa que eu já coloco. E eu acho que por hoje seria isso, pessoal. Tá? Hoje teve uma adesão baixa aí do povo, poucos que estão participando, mas acho que choveu, né? Afastou o pessoal hoje. Agradeço aí a presença de vocês que estão sempre aí nas aulas. E aí eu vou estar postando essa avaliação para vocês todos lá. Tá ok? Tá ok? Alguém tem dúvida, alguma coisa? Beleza, professor. Beleza, professor. Até mais. Tá, é que o material que a gente está cobrando de vocês é o que a gente está dando, tá legal? E vocês têm como, no caso, também tá pesquisando aí se precisar, tá? E se tiver dúvida, gente, Tranquilo. eu tô online diretão aí pelo WhatsApp. Quando eu vendo lá qualquer coisa, a gente vai estar dando resposta para vocês. Tá legal? Beleza, professor. Beleza, Tá, professor. então. Bom final de semana, gente. Se cuidem. Igualmente, Igualmente. mais. Bom. Tá, joia? Igualmente, professor. Até mais. Até mais. Tchau. Falou, Gabriel. Valeu.